Boa noite, minha galera vascaína. Aqui é Ricardo Rigas falando para o canal Negão Vascaíno na Cozinha. O Vasco empatou com o Volta Redonda por 2-2, né? Lá no Kleber Andrade Cariacica, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. Ambos os times estão com 13 pontos, né? Podem ser ultrapassados pelo Maricá. Nessa rodada, caso o Maricá vença, pode ultrapassar Volta Redonda e Vasco, mas não sairão do G4, né? Tanto o Volta Redonda quanto o Vasco não saíram do G4 nesta rodada. Foi um teste verdadeiro. Foi o jogo no qual o Vasco foi mais exigido, tá? E os melhores remédios, a minha mãe falava isso, minha avó falava isso, os antigos falam isso, né? Que os melhores remédios para curar nossos males são os mais amargos, né? O remédio docinho geralmente não cura. Os mais amargos são amargos, mas é que eles são bons para curar as doenças. E hoje, nós chamamos um remédio amargo. Não tão amargo quanto seria uma derrota, porque o Vasco teve vontade de luta, teve força para lutar, perdeu com 1-0 com gol contra, aí empatamos o jogo com um pênalti, né, que o juiz estranhamente deu, né, mas deu pênalti, foi pênalti realmente. O Vasco empatou. Aí, numa pataquada da zaga do Lucas Oliveira, ele tocou para trás, muito curto. O atacante do Volta Redonda conseguiu seguir com a jogada. O Léo Jardim também foi com uma hesitação de não sair do gol para tentar chutar a bola. Tomou gol de cobertura. 2-1. E o Vasco tentou, aos trancos e barrancos, empatar o jogo. E no escanteio, batido pelo lado esquerdo, pelo Lucas Piton, o nosso artilheiro Verratti deu números aos finais ao jogo. Empatou de cabeça, 2-2, né? É aquela velha história que nós comentamos. Precisa de um reserva para o Verratti. Não um jogador para o Verratti ser reserva, tá? Ele está com 36 anos, né? É lento, fora da área não tem serventia, mas dentro da área ele faz a diferença a favor do Vasco. Ainda faz. Ele é o artilheiro da Taça Guanabara, com 5 gols. E mostra por que ele é titular do Vasco. O Vasco necessita urgentemente contratar um centroavante para ser banco do Verratti. Ou usar o GB, mas tem que ter um centroavante para fazer sombra ao Verratti, tá? O Verratti não pode deixar de ser titular nesse esquema do Vasco. Acho que o Vasco precisa de jogadores de lado, com certeza, ok? O time não atuou bem hoje, empatou mais na força de vontade, mais na garra e determinação do que no jogo propriamente dito. Foi testado realmente, o Vasco foi hoje testado pelo Volta Redonda, que é campeão da Série C, jogará a Série B esse ano. O nível de jogo, né, tirando 3 ou 4 times da Série A em relação aos outros, né, por conta do elenco, tá? Por conta do elenco. O único que eu posso falar do trabalho é do Abel Ferreira, do Palmeiras, está há 4 anos. O restante dos times, só por elenco, tá? São Paulo Zubedia, Flamengo com o elenco aí que tem, com a ajuda da arbitragem, aquela história toda que a gente tem, sabe? Com a ajuda do sistema, né? O Atlético Mineiro também mudou o técnico, o Cuca. Tem um elenco forte, né? O Corinthians tem um elenco bom, no trabalho do paneleiro do Ramon Dias, né? Mas, em termos de equilíbrio, eu acho que todos estão equilibrados por baixo. Todos. O futebol brasileiro estão equilibrados por baixo, ok? O Cuca começou o trabalho agora, o Cruzeiro é uma incógnita, investiu bastante nos reforços, o Santos também está investindo, né? O Neymar chegou ontem, né? Se apresentou, vai jogar até 30 de junho, né? Além das contratações que o Santos fez, mas tirando alguns times, o Vasco e o Volta Redonda não tem muita diferença não, tá? Então o Vasco foi testado realmente hoje, ok? Passou raspando porque não venceu a partida. Poderia passar direto se ganhasse a partida.
Ficou em recuperação, se recuperou, passou. Né? Ainda não temos um esquema para sair dessa marcação sob pressão, a qual o Volta Redonda fez durante o jogo inteiro. Meio tempo todo, né? Fez essa marcação sob pressão em cima do Vasco. O Vasco não fez essa marcação sob pressão, pelo contrário, ele não fez a marcação sob pressão, não apertou lá em cima. O time do Volta Redonda jogou à vontade, tocando a bola atrás. Ou seja, é uma característica dos times do Carille. Eles não fazem essa marcação avançada. Vocês não vão ver. O jogo inteiro. Mas não vão. O jogo tem 90 minutos. Se você tirar em 10 minutos, um pouco mais de 10% do tempo regulamentar, é muito. Eles não marcam lá em cima. Os times do Carille não marcam lá em cima. Hoje o time do técnico Rogério Correia, Volta Redonda, marcou em cima o tempo todo. Tá? Tanto que fez 1-0 na forçação de jogada. O zagueiro do Vasco, Lucas Oliveira, fez um gol contra. O Vasco empatou na jogada do Jair, que é o que está se apresentando melhor no meio de campo. Tá? Ele está voltando de contusão do ano passado, mas ele está rendendo, ele está tendo um rendimento superior aos outros jogadores do meio de campo. Superior ao Tietê, superior ao Paulinho, que hoje foi substituído. Né? E o Jair está permanecendo o jogo todo. Volto a falar, no vídeo anterior, antes um vídeo de pré-jogo contra o Volta Redonda, eu coloquei uma opinião minha que o Hugo Moura tem que estar nesse time titular. Ok? Hugo Moura, Jair, Tietê, Paulinho, Felipe Coutinho e Verratti. Alex Teixeira está colaborando, mas é banco de reservas. Ok? Não é jogador para começar o jogo. Não está entregando, na minha opinião. Se vocês acham diferente, podem opinar nos comentários. Mas não está entregando. Tá? Você coloca a qualidade. O Verratti é mais velho do que o Alex Teixeira e está entregando. Ele faz a marcação na bola aérea defensiva no escanteio. Ele tenta voltar para o jogo, ele é lento, não consegue trabalhar do lado de fora da área. Tá? No máximo é um pivô ou uma raspada de cabeça para pegar essa segunda bola. Ele é efetivo dentro da área. Certo? Então as jogadas do Vasco tem que ter jogadores de lado, sim. Ok? Lucas Piton, volto a dizer, é uma preocupação para as rodadas futuras do Campeonato Carioca e para a resto da temporada. Precisa-se colocar uma cobertura para a subida do Lucas Piton, que ele não tem a mesma vitalidade do PH, do Paulo Henrique. O PH ele tem a capacidade física de ir ao fundo ou ir até a intermediária, fazer o cruzamento e voltar para defender. O Lucas Piton não tem essa capacidade. Ok? Então tem que se arrumar um jeito, uma solução para essa necessidade do Vasco defensiva pelo lado esquerdo nosso, do lado do Lucas Piton. Se você vai colocar o Matheus Carvalho, você vai colocar o Hugo Moura, não importa. Certo é, o Hugo Moura, eu acho, o Hugo Moura tem que estar ali naquele meio de campo, com o time um pouco mais avançado, com o Verratti. Certo? Sem aquela necessidade gigantesca de marcação. Até conseguir dois jogadores de lado que façam o que o Carille está acostumado a fazer no time dele. Ele gosta de jogar com 4-2-3-1, com duas linhas, né? Primeira linha de 4, a segunda, aí tem o volante ali entre as duas linhas, mais duas linhas, mais uma segunda linha de 4 e centroavante. E aquela galera que está nas laterais nessa segunda linha tem a obrigação de ir a linha de fundo e cruzar para trás. Certo? Então, enquanto nós tivermos esses jogadores que supram essa necessidade, o Vasco precisa de ter um reforço maior no meio para possibilitar essa subida do Lucas Piton para cruzar na área. O PH consegue fazer esse movimento com mais facilidade do que o Piton. Certo? Vou mostrar do hoje. Foi demonstrado por A mais B. Tá ok? São lições que estão na hora certa de serem aprendidas. No Campeonato Carioca, que não dá taça, não dá premiação,
e que a única coisa que importa é ficar entre os 4 primeiros da Taça Guanabara para poder ter uma vaga garantida na Copa do Brasil. Ok? Então hoje o time, ele teve o jogo, não jogou bem, o Carille tem muito, mas tem muito a fazer, muito, ok? Ele precisa de peças, ok? Precisa de peças, jogadores de lado, volta a prisar, e um centroavante para ficar na reserva do Verratti, de preferência mais jovem. Se o GB entrar nos jogos, começar a se desenvolver e fazer os gols, excelente. Não precisaremos de ir ao mercado. Né? Assim como o Bruno Lopes, né? Que é canhoto, também joga nessa posição. Só que precisamos ter um jogador para ser reserva imediato do Verratti. Certo? Então, continuamos sendo o único time invicto do Campeonato Carioca / Taça Guanabara. Na quarta-feira, 21h30, em Brasília, no estádio Mané Garrincha, jogaremos contra o Fluminense pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Só poderemos ser ultrapassados pelo Maricá. Se o Maricá vencer, ultrapassará Volta Redonda e Vasco da Gama e entrará para o G4 e vai ficar em terceiro. Caso negativo, Volta Redonda ficará em primeiro e Vasco em segundo. Aqui foi Ricardo Rigas, falando para o canal Negão Vascaíno na Cozinha. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo domingo. Amanhã a gente pode voltar para bater um papo aí, que vai ter aí a final da Supercopa Rei do Brasil. Vai conversar entre Botafogo e Flamengo. E um beijo no coração.